bem-vindo a mais um Jovens PDC. Esse aqui que é o podcast dessa gurizada que gosta de pensar, tem essa massa crítica e quer crescer, tanto na fé quanto nas questões naturais. Eu sempre digo que nós somos, então, seres completos. Nós não somos só seres espirituais, somos pessoas naturais que pensam e que precisam viver a vida diária com inteligência, com sabedoria e com a graça do nosso Deus. Também somos seres espirituais, portanto é tão importante que pensemos os aspectos e princípios da vida cristã que norteiam então os nossos valores, as nossas bases, né? Como é importante. Então, o PDC está aqui para isso, para fazer a gente pensar sobre esses assuntos, para nos abençoar e nos trazer ferramentas para a vida diária. Hoje temos aqui então mais uma conversa aí, um PDC, uma resenha pastoral junto com os pastores aqui. Eu tenho certeza de que você vai ser extremamente abençoado. Peço também para você que tire aí 10 segundos e envia o link desse PDC para todos os teus contatos aí. Certamente, se você tem sido abençoado, os teus amigos, os teus contatos, os teus familiares também serão. Então tira esse tempo, envia para alguém, porque você está aí abençoando alguém e nós crescemos aqui na nossa rede de contatos, de amigos, para falarmos das coisas do reino de Deus. Então estamos aqui nessa conversa, resenha pastoral aqui hoje. Conosco aqui então, sempre uma alegria receber o pastor Paulo Ganser, nosso pastor aqui. Amém. Tudo bem? Tudo jóia, que alegria de novo estar nesse programa, nesse espaço e aí juntos trabalharmos na proclamação do Evangelho de Jesus. Obrigado, Felipe, pelo convite. Sempre falando das coisas do reino, como é bom isso, né? Pastor Wilson, seja bem-vindo aí, quiser fazer já o merchan também, né? O jabá, que nem a gente diz aqui, né? Sobre a igreja, falar qual é o endereço, onde é que vocês estão, como é que estão os cultos, tudo certo? Primeiro, bom dia a todos, né? É uma alegria também poder estar juntos. Obrigado pela confiança de nos chamar, né? Para estarmos juntos, podendo compartilhar uma palavra de Deus. Isso é importante para nós, né? Para a nossa vida como igreja. E nós estamos aqui, né, no centro, né, lá na Parada 56, na Senador Salgado Filho, 9526. Pessoas que moram ali pela localidade, né, elas são convidadas a estar junto, a participar dos nossos cultos. Tem sido maravilhoso, pessoas estão chegando, né, muitas pessoas chegando, pessoas curadas, restituídas, e assim nós cremos ainda mais naquilo que o Senhor tem feito nas vidas. Que legal. Quanto tempo já ali na Igreja do Centro mesmo? Que a gente tá ali? 19 anos. É mesmo? 19 Estamos anos? lá 19 anos já. Que legal, hein? 19 anos centro. Que legal. A Igreja do Centro é a nossa primeira igreja aqui da cidade, né? No sentido de depois da sede. E ela iniciou então há 19 anos atrás. Viu? Nem estava convertida ainda. Não era. E quanto tempo está ali, pastor? Já estou na Encontro de Fé. Sim. 18 anos já. Sim, mas e no pastor e no centro como pastor? No centro já estou há 2 anos e 3 meses. Entendi. Fui em agosto para ali, né? Isso, sim. Legal. Que legal. Também conosco aqui, pastor Maurício. Como é que está? Tudo certo? Bom dia, pastores. Tudo certo? Uma alegria estar com vocês. Né? E agradecer o convite por estar aqui junto, né? Somando, né? Compartilhando as palavras do Senhor. E estamos ali servindo no bairro Augusta, ali na Costa Gama 281. E temos visto ali Deus operar, Deus manifestar ali do seu poder, muitas pessoas sendo salvas, transformadas, libertas. E isso não tem preço. É muita alegria que nós temos no nosso coração. Poder estar ali, né, com gratidão, servindo ao Senhor. Que legal. Quanto tempo a gente está ali na Augusta? Lembra, pastor? Ali é mais ou menos 16 anos. Em torno de 16 anos 16 também, anos. Frutos de... Eu estou ali 6 meses. Frutos de uma cruzada, depois de trabalho com lonas, né? Uhum. Então abrimos aquela base, era um outro salão, no centro também era um outro salão. Eu lembro quando a gente abriu um bem pequenininho do lado na borracharia que tinha ali, né? Mas antes começamos a reunir numa associação que tinha na esquina, em uma praça, fizemos alguns cultos ali, e depois fomos para um salão bem pequeno, ao lado de uma borracharia, ficamos ali um período de tempo, e hoje estamos em uma estrutura melhor ali, o Maurício está cuidando, legal. Sim. E aí temos outros endereços na cidade, os pastores não estão aqui hoje, né? Mas virão. Né? Estamos lá no bairro São Tomé, pastor Henrique servindo, na Costa Gama 271.
aliás, na José Vitorino Goulart, número 20. Também em Águas Claras está o Marcelo, né? Servindo lá Na perto da 82, entrada né? Brahma. 82, né? E agora, por último, também aqui no bairro Jardim Universitário. Estava o Alexandre aí servindo, junto com a família, obreiros. Estamos servindo na cidade. Sim, são 20 anos mais, 20, 21. Agora em dezembro completamos 21 anos, né? Tu vê. 21 anos que estamos na cidade. Então, É uma história. tem uma história. É uma história, Cada né? igreja tem uma história, né? Eu estava lembrando do centro, como começou, no salão, o anterior, né? Como começou, fruto de quê, Augusta e tal, né? Cada lugar tem uma história. Sim. E pessoas que vão marcando, né? E é legal esse tempo. Tem muita coisa bonita que aconteceu, que Deus fez nesse tempo. Sim, é legal a gente falar disso, né? Porque as pessoas não conhecem a história, né? Não sabem como que se deu tudo isso. E como até o pastor está colocando, muita coisa sobrenatural, muito mover de Deus, assim. A gente vê a mão de Deus em muitas coisas, né? A gente conversava aqui antes, o pastor falava até de milagres acontecendo ali e tudo. Então, assim, é legal quando vocês têm essa oportunidade de falar um pouco sobre a história, sobre o tempo que tem sido decorrido, até para que as pessoas entendam, né? Que não é só uma questão humana, não é a gente que teve uma ideia de ir lá simplesmente abrir uma igreja, mas é a gente vendo a mão de Deus, né? Se movendo em lugares e aí o Senhor nos conduzindo. Isso é muito legal. Eu fui ao centro agora com o Wilson, nos 19 anos, e eu estava lembrando naquele dia de algumas histórias acontecidas ali no centro. Nós tivemos histórias de libertações assim muito fortes ali naquela região, né? Uma pessoa que já faleceu hoje, era um dos maiores bruxos da cidade, se converteu. A esposa dele hoje mora em Florianópolis. E uma família querida, eu lembro quando ele trouxe os livros de ocultismo, que ensinava a fazer uma série de práticas e tal. E outras histórias de libertação assim fortes, né? Uma pessoa que está sendo preparada para ser bruxa na cidade. A avó estava preparando, foi salva ali, foi liberta ali. Então tem muita coisa nesses anos de famílias restauradas, de pessoas libertas. Isso é legal, né? Isso é evangelho. Que legal, né? Que legal. E esse é o assunto, né? A gente quer falar um pouquinho hoje sobre a igreja, né? E é legal a gente já iniciar falando um pouco sobre isso, porque até uma das questões é, né? O que é a igreja, né? O que é a igreja? Porque as pessoas nos vêm falando sobre igreja, nos vêm contando essas histórias, nos vêm falando sobre as congregações e tal, e daqui a pouco as pessoas imaginam que a igreja é um prédio só, né? É só um lugar. Mas assim, para abrir aqui a nossa conversa, né? O que é a igreja, assim, no entendimento de vocês, biblicamente, como é que vocês enxergam o que é a igreja? A igreja, eu vejo assim que ela é o corpo de Cristo, né? Ela é o corpo de Cristo ali, formada por vários membros, né? E deixando assim frisado que esses membros todos são importantes, né? Todos são ali importantes na obra, né? A obra de Deus, ela caminha, ela anda, né? Juntos, né? Nós no mesmo propósito. E eu vejo como é bom essa unidade na igreja, né? Você estar ali, não simplesmente que nem falaste, né? O que é a igreja? A igreja ela é um lugar onde pessoas elas vão ali buscar uma resposta e ali elas são transformadas, né? Assim como um dia também nós chegamos, né, com os nossos desafios e ali o Senhor ele com sua mão poderosa na igreja ali ele mudou as nossas vidas, tem mudado, né? Sim. Eu vejo que a igreja ela não é pessoas que vão simplesmente e se reúnem num templo, Num salão, né? num salão. Eu vejo que é o contrário, né? A igreja, né, o corpo de Cristo, ela se estabelece em localidades. A gente vai ver as igrejas, né, as cartas das igrejas lá em Apocalipse. Então, nós somos a igreja. Então, a igreja ela não é onde muitas pessoas simplesmente se reúnem num determinado local. Não. É a igreja, um corpo todo que se espalha em vários lugares. E a função é o quê? A função é levar o corpo de Cristo, né, para que todos venham ali crescer, né, como igreja, né, somos corpo, né, somos a noiva, como se diz a palavra, né, a espera do noivo. Então, a igreja eu vejo que ali ela, vamos dizer assim, são um conjunto, uma
congregação, né, uma reunião de cristãos, a aqueles união, que foram salvos por Cristo. Dá para dizer que é a união daqueles que foram salvos, chamados, né? Pela ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem age, né, no ser humano. Nós temos falado sobre o Espírito Santo, que ele é quem convence o ser humano, né, do pecado, do juízo, da justiça. Então, é a união dessas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo e que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? A eclésia, né? A reunião desses crentes, então, que vêm para adorarem a Deus juntos. Isso é o que a Bíblia ensina, como vocês citaram, né? O corpo de Cristo, né? A reunião desses que foram chamados o corpo de Cristo. Eu estava olhando hoje pela manhã, meu texto tem sido Efésios nessa semana, e Efésios 1:22 diz que a igreja que Cristo é a cabeça da igreja. E no 23 diz que a igreja ela é o corpo de Cristo. E eu achei interessante a tradução da NTLH. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. É interessante essa colocação da NTLH, né, no versículo 23. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, é a reunião desses crentes que vêm para adorarem, para servirem ao Senhor, né? Eu gosto de uma definição até do pastor Carlito Paes, que ele fala uma coisa que acho que engloba tudo isso que a gente está dizendo aqui. Ele diz que a igreja ela é um organismo, mas ela também é uma organização. Né? Ela é uma organização no sentido de que ela tem um templo, ela tem funcionários. Até uma coisa interessante que as pessoas não imaginam, né? Você já parou para pensar, vai no culto, tá sempre limpinho, o banheiro tá limpo, tá tudo organizado. Alguém teve que fazer aquele trabalho, né? Você está recebendo, por exemplo, mensagens nas suas mídias sociais, alguém está montando aquelas artes, alguém está trabalhando para que isso aconteça. Então, a igreja ela é uma organização, inclusive uma organização até de certo modo que faz uma filantropia também, que ajuda as pessoas até nas suas questões, necessidades básicas, né? Mas a igreja ela é um organismo vivo, né? Em que sentido que o pastor Carlito traz isso, assim, que o senhor vê, pastor? É que se ela for só uma organização, ela será uma empresa, né? Um organismo vivo, porque ela conta com a presença de Deus, né? Com o divino, com o sobrenatural. Nós trabalhamos com o divino, com o sobrenatural. Por isso ela é um organismo vivo. Então, pessoas que foram tiradas das trevas pela ação do Espírito Santo, nasceram de novo, então carregam agora a pessoa do Espírito Santo em seu interior, se reúnem. Então isso traz uma ação divina, né? Acontece uma ação divina sobrenatural ali, por isso ela é um organismo vivo, onde esse corpo agora, membros diferentes, né, completam um ao outro, ajudam um ao outro, amam um ao outro, praticam a mutualidade, por isso é um organismo vivo. Sim, né? Mas na visão de vocês, assim, quem quiser, fique à vontade para falar, por favor, é uma conversa. Por exemplo, a gente fala, eu entendo até essa descrição, acho que traz bastante o texto, né, que foi lido, desse organismo, né? Eu gosto desse texto, a mensagem que diz que por meio da igreja Cristo fala, se move, preenche tudo em todas as coisas. Então, mas as pessoas têm uma tendência a não verem com bons olhos a organização. Elas entendem talvez o organismo, nós somos a igreja, aquela coisa toda, que é importante, que é bem importante, mas muitas vezes a gente despreza um pouco a organização. Essas coisas têm que andarem juntas, né? Isso que eu ia perguntar, qual é a importância da organização também, né, como igreja? Imaginem vocês uma igreja que pensa apenas como organismo e não como organização. Então, ela ganha pessoas, certo? Por ser um organismo vivo, mas ela perde pessoas por falta de organização, por ser desorganizada, né? Vamos lá, vamos questões práticas. Então, tem um aluguel da igreja. Puxa, isso não é visto com cuidado. Tem lá o funcionário, não é visto com cuidado. Tem a conta da luz, que não é visto com cuidado. Essas coisas básicas do dia a dia, quando isso não é bem administrado, isso dá mau testemunho. Então, uma igreja, para que ela funcione, né, existem processos, então, que precisam funcionar como se fosse uma organização mesmo. Né? Então, no meu entender, nesses 20 anos eu tenho aprendido que tanto ser uma organização como ser um organismo vivo são importantes. Essas coisas têm que andarem juntas. Tem que andar bem juntas. Se você quer crescer, Sim. né? Se você quer ser uma igreja que cresce, que se desenvolve, que
que influencia a sua localidade, precisa dessas coisas, né? Nós falamos aqui, por exemplo, da entrada do pastor Wilson e do pastor Maurício nas congregações, Centro, Augusta. Como é que foi a tua experiência, pastor Wilson, com isso, assim? Quando tu for consagrado pastor, aí tu te viu agora tendo que viver isso, um organismo, uma organização, porque às vezes a gente não tem talvez toda essa ideia, né, pastor? Tipo assim, o aluguel, né? Como é que foi a tua experiência com essas duas coisas, assim? Pastor, é uma grande responsabilidade, né? A gente, claro, sabe que a igreja, eu vejo ela assim como tu administrar a tua casa, entendeu? Da mesma forma que tu administra, que tu cuida da tua casa, tu cuida agora da igreja, né? Tem que Por ser exemplo, bem cuidado, essas né? contas, essas, né, que nós sabemos, né, que temos que As questões cumprir. administrativas, né? Sim, a gente precisa entender que se tu não pagar a tua luz na tua casa, vai faltar luz e na igreja, né? Então, a gente precisa se organizar para isso. Então, é uma responsabilidade para nós como pastores, mas é uma alegria também poder estar servindo ao Senhor, né? Sim. Pastor Maurício, como é que foi a tua experiência com isso? A minha experiência, como disse o pastor Wilson, é uma responsabilidade, mas eu tenho visto assim que a igreja ela é o corpo, né? E a gente precisa entender que num corpo a gente tem que ter a responsabilidade na questão espiritual, mas também a questão física, né? Então, quando se fala nessa questão da organização, né, a Bíblia diz que nós somos um corpo bem ajustado. Então, nós precisamos ser ajustados na questão espiritual, mas também a organização. Um exemplo, um corpo precisa se vestir, precisa, né, de uma roupagem, né? precisa se alimentar. Então, precisa algo físico para isso. Então, precisa uma organização. Então, eu vejo nesse ponto, né? Como pastor, eu vejo que eu tenho que me preocupar, sim, na questão espiritual, né, para que eu venha alimentar ali junto o corpo que está comigo, mas também a questão da vestimenta, que são as coisas da igreja, pagar as contas, pagar aluguel, Imagina se a pessoa chega no água, culto e luz. está tudo bagunçado, entende? Falta organização. Falta organização. Então, são coisas importantes que a gente valoriza e como igreja Encontro de Fé temos procurado ser essa igreja equilibrada, entende? Que busca esse equilíbrio que você citou do Carlito Paz, essa igreja que enxerga essa questão organização e temos hoje uma convenção, inclusive, que ajuda, que trabalha as questões espirituais, que trabalha a questão de disciplina, que trabalha questões de visão, entende? Então, viemos como igreja Encontro de Fé nos organizando nesses 30 anos e estamos chegando em alguns lugares assim bem legais, como um todo. Daí falo como um todo o ministério, né? Claro. Nos preocupamos com isso. Claro. Eu acho que isso é bem importante, tá? Assim, porque as pessoas precisam perceber o cuidado que a gente tem como igreja, assim, como líderes, como pastores, não só nas questões espirituais, que são super importantes, a gente leva isso com muita seriedade. E até nesse sentido a organização é importante, eu percebo. E eu gosto de falar disso porque eu acho que tem pessoas que têm uma visão, às vezes, romântica da fé, né? Então, por exemplo, quando um pastor está ali exercendo seu papel e ele faz alguma cobrança a respeito de alguém ali, né? Para que o trabalho seja bem feito. Não estou falando de ser mal educado, não estou falando de, né, faltar com respeito. Estou falando daquela cobrança natural, da pessoa que é responsável por uma área, o pastor vai ali e faz a cobrança. Algumas pessoas ficam chateadas e acham assim, não, mas pô, eu tô servindo, eu tô fazendo. Mas, como o pastor Wilson falou, né? Eu na minha casa quero a minha casa bem arrumada, eu quero ela bem feita. E eu vou cobrar meu filho, por exemplo. Filho, ó, tá bagunçado aí, guarda teus brinquedos, faz assim, faz assado. Então, isso é natural. Eu acho que as pessoas, às vezes, precisam entender essa visão e ver isso como uma segurança. Protege. Exato. Protege. Porque até o pastor citou a convenção, tudo. Isso é tão importante porque há um guarda-chuva sobre os pastores que lhes cobram, inclusive. Prestar né? contas protege. Exato. Prestar contas protege. Então, questões financeiras, por exemplo, né? As pessoas não sabem como a vida financeira da igreja é administrada. Existe todo um caminho, todo um processo, entende? Que protege. Desde quem lá faz a contagem dos recursos, depois as questões administrativas, a prestação de contas com uma convenção. Então, tudo isso é importante, né? E faz com que tu evite erros. Né? Isso é bom, isso é legal. Não só das questões financeiras, mas das outras questões doutrinárias, questões de disciplina, como que se disciplina uma pessoa quando tem fatos que são relevantes e outras questões
Então a gente procura pensa seguir um isso. protocolo, né? Protocolo, Seguir tem uma- questões de família hoje que são desafios, como tratar recasamentos, todas essas questões. Então a gente discute isso, né, nas convenções, na convenção, repassa isso para as igrejas para que a gente tenha uma visão mais única, né, e possa trabalhar nessa direção, em uma mesma direção, né? Sim, que legal. Entrando assim agora mais numa questão espiritual, assim, né, do ser igreja, o que é, na visão de vocês, é a missão da igreja, assim? Quando vocês abrem a Bíblia, quando vocês olham a igreja do primeiro século, os apóstolos, o Senhor Jesus, se vocês percebem, depois as cartas de Paulo e demais apóstolos, vocês percebem qual é a missão da igreja, assim? Qual é a nossa missão como igreja? Pastor Wilson. A nossa missão, né, pastor, é pregar a palavra, né? Pregar a palavra do Senhor, pregar a palavra para o mundo, né, para o perdido. Isso é importante para nós, né? E mostrar para as pessoas que mesmo com seus desafios, tem alguém que ama ela, né? Sim. Às vezes as pessoas elas chegam, né, com uma visão, com seus problemas, com seus desafios, e elas olham para elas e dizem: as coisas não dão certo, ninguém me ama. E nós, né, sabemos, né, que a nossa visão ela não está olhando para as pessoas, porque a gente sabe que há uma briga, né, no mundo espiritual, né, contra isso. A nossa briga não é contra as pessoas, né? E então nós conseguimos, né, nós falamos desse amor de Cristo, e Cristo ele veio com esse amor e ele transforma essas pessoas, né? Assim como nós chegamos. Então a nossa missão hoje é pregar Cristo, e crendo que Cristo, né, ele tem feito grandes coisas, né? E temos muitos testemunhos, né, para falar daquilo que ele tem feito. Assim, pastor Maurício. Eu vejo que a grande missão, né, da igreja, ela é ser testemunha de Cristo, né? Testemunhar ao Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus diz ali em Mateus 28, se eu não me engano, 19, que nós devemos fazer discípulos, né? E depois ele ainda diz, né, a todas as nações. Atos 1:18, também Jesus ali fala, né, que nós vamos receber o poder do Espírito Santo, né, e será anunciado, Para sermos testemunhas. Sermos testemunha, mas ali finaliza até os confins da terra. Então eu vejo que um dos papéis, né, a missão da igreja, é proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus. É anunciar, é ser testemunha do Senhor até os confins da terra, mas principalmente estabelecer o reino de Deus na terra. Então eu vejo por aí. É interessante o texto que você citou, né? E a tradução da RA tem como título a Grande Comissão. Né? O id, né? O anunciar, o proclamar. A igreja existe com um propósito, né? E existem propósitos para uma igreja existir, né? E um deles é esse, é anunciar o Evangelho, é proclamar o Evangelho, é falar desse amor que o Wilson citou, né? Que salva, que liberta, que transforma, que tira o homem de lugares ruins, né? Que dá uma nova vida. E nós não podemos abrir mão disso, né? Eu penso que quando a igreja perder essa visão, já não existe mais razão dela existir. Né? Deus ama os perdidos, né? Cristo evidenciou isso. Claro que também ama a igreja, mas ama os perdidos e tem como propósito salvá-los, né? Sim. Salvá-los. Então, essa é a missão principal da igreja. Claro que, junto a isso, vem o texto que o Maurício citou, fazei discípulos, né? Eu entendo hoje que fazer um discípulo é como se fosse um processo, né? Que começa no ID, que passa pelo batismo, que passa depois pelo ensino, né? E tem todo um processo que acontece até que Cristo seja formado na vida das pessoas, e é nosso papel trabalhar isso, né? Nós, como Igreja Encontro de Fé, temos isso bem definido, evangelizando e edificando vidas. Tá? Entendemos que é papel da igreja evangelizar, não só evangelizar, porque aí, se fosse só evangelizar, não seríamos uma igreja, seríamos um ministério evangelístico, né? Isso é interessante, né? Isso aí acho que mostra aqui uma diferença, né? E Sim. até uma característica da igreja, né? Sim. Você pega, por exemplo, o ministério do pastor Carlos Anacondia, né? Na verdade, a gente chama ele de pastor, mas é um evangelista. O evangelista Carlos Anacondia, ele durante, está com 78 anos, ele permaneceu na visão daquilo que Deus lhe deu, sendo um ministério evangelístico, tanto que ele continua fazendo cruzadas até hoje. Só cruzadas, né? O Ministério Encontro de Fé começou com cruzadas,
Mas no processo Deus foi ampliando a visão. A gente sempre diz, visão tu não muda, visão tu não pode ampliar ela, né? E Deus foi dando uma visão, pessoas foram chegando, querendo ficar e tal, e ali surgiu a Igreja Encontro de Fé, né? Então, nós entendemos que a nossa missão não é só evangelizar, é também edificar. Até no início diz, isso aí é só um movimento, né? As pessoas diziam, isso é só um movimento, as pessoas não, é só lugar de passagem, né? Não. Nós somos igreja, parte da igreja, né? Que trabalhamos com a evangelização, continuamos evangelizando. Tivemos uma cruzada agora, por exemplo, em Sapucaí do Sul, em Viamão tivemos, Gravataí, continuamos depois de 30 anos, mas também trabalhamos com a edificação das pessoas. E aí trabalhamos com crianças, adolescentes, jovens e todas as pessoas que chegam podem ser ajudadas e abençoadas. Sim, eu acho que isso é bem interessante, a missão, né, da igreja própria Encontro de Fé nossa, porque fala de evangelizar e edificar, e eu acho que isso consegue englobar bem o texto que o pastor Maurício trouxe, né, de ir, pregar o evangelho a toda criatura, mas fazer discípulos de todas as nações, porque isso é evangelizar e é edificar. Eu acho interessante isso, né? E dentro disso, já na sequência aqui... Ao mesmo tempo, ela é chamada para ser sal e luz. Né? Ao mesmo tempo, testemunhar. ela é chamada para testemunhar, às vezes, com nova vida, para representar Cristo, né? Então, a igreja, é a missão também da igreja buscar essa santificação para que, através de suas obras, você falou da igreja de Atos, né? A igreja de Atos tinha, Atos 6, por exemplo, quando tem aquela dificuldade com as viúvas helenistas, tu vê que era também missão da igreja ali cuidar dos pobres. Né? Cuidar dos pobres. Já é uma coisa mais organização, né? Organização. E ao mesmo tempo, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Não se põe uma lâmpada debaixo da mesa, mas se põe para que vejam as vossas boas obras ali, transformação de vida, claro que sim, mas também atitudes de amor. Né? Então é a missão da igreja também a gente ter essas ações, por exemplo, né? Agora, amanhã, teremos uma ação social, aliás, todos os últimos finais de semanas temos ações sociais na cidade, porque entendemos que isso é o papel também da igreja, cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados, e através disso a gente também anuncia Cristo, às vezes sem palavras, né? Mas é uma forma de expressarmos o amor de Deus pelas pessoas e entendemos que isso também é importante. Sim. Dentro disso, assim, a gente, de certa forma, a gente está falando, né? A igreja, então, ela é essa organização, ela tem um aspecto organizacional, gerencial, né? Tem uma gestão da igreja, e a gestão engloba inclusive os membros, né? Como a gente falou, por exemplo, famílias que são ajudadas, às vezes até com uma cesta básica, etc. Tem que fazer uma gestão de tudo isso para funcionar. Diaconatos foram criados para isso, né? Como a gente viu em Atos, como foi dito, né? Mas a gente também falou está falando desse organismo vivo, né? E dentro disso, uma pergunta que a gente vê às vezes as pessoas de alguma forma questionando, né? Se nós somos a igreja, se a igreja não é uma parede, um lugar, isso, aquilo, por que eu tenho que ir nos cultos? Por que eu tenho que ir na igreja? Inclusive, a gente vê esse movimento dos desigrejados, né? Tipo assim, não, eu sou a igreja, eu estou em Cristo, não sei o quê, então eu faço a igreja em casa. Por que as pessoas devem ir, precisam ir à igreja? Por que isso é importante na visão de vocês? Eu vejo sim, né? Como nós falamos que a igreja é o corpo. Se eu cortar o meu dedo e ele perder o dedo, ele vai apodrecer. Então, eu vejo que ser igreja, fazer parte, ir à igreja, é estar em comunhão. O pastor Paulo falou aqui, né, na questão então, de ser ganho para Cristo, ser cuidado, ali nós vamos ser edificados até nos tornar discípulos. Como que eu vou me tornar um discípulo se eu não vou na igreja? Será que em casa eu vou ser ganho para Cristo, eu vou ser cuidado, as viúvas serão assistidas, né? Serei ensinado na palavra, haverá uma consolidação, haverá um crescimento espiritual para mim. A tendência é o quê? Eu aceitei a Cristo, mas vou ficar ali atrofiado. Não vou desenvolver um crescimento. Então, a importância de ir à igreja é isso. Né? Ser edificado, ser cuidado, né? Receber, vamos dizer assim, ensino até para que amanhã eu possa me tornar ali um discípulo no céu. É fato que a Bíblia faz a afirmação de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, né? Texto de Atos, Paulo diz isso. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo depois escreve para a igreja de Corinto, também diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Né?
Então a igreja somos nós. Essa é uma importante afirmação. Nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Mas a Bíblia também mostra, no livro de Atos, por exemplo, a igreja reunida. E diz o texto que eles seguiam, eles ali perseveravam nos ensinos dos apóstolos. O que é, de onde vieram os ensinos dos apóstolos? Ensinos que vieram de Jesus. Né? Eles aprenderam com Jesus que deveriam estarem reunidos. Né? Tanto que o texto de Atos 1:4, quando diz, né, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos, eles vão para o cenáculo. Né? Não era uma quantidade de número grande de pessoas, mas ficam no cenáculo lá 13, 14 dias esperando o Espírito Santo. Então, ali aprenderam com Cristo que deveriam estar reunidos. Né? Em Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz que não devíamos deixar de congregar, como era já costume de alguns, que tinham essa visão. Né? Ou seja, isso é mais antigo que a gente imagina. É mais essa antigo, ideia, né? Essa ideia desigrejada, dos desigrejados, é mais antiga do que a gente imagina. As pessoas pensam, eu não preciso do outro, né? Mas o que o Maurício colocou é bem interessante. Se você cortar um dedo, o que vai acontecer com ele, entende? Se nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo, então somos membros uns dos outros, precisamos uns dos outros. Paulo chega a usar essa analogia, né, de que nós, como membros, precisamos uns dos outros. O membro não pode dizer, eu não preciso de ti, entende? A vida cristã, ela foi feita para ser vivida em conjunto, né? Porque ali você pratica a mutualidade. Ali você aprende a amar. Uma das primeiras lições que todo discípulo de Jesus deveria aprender, né? O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, como é que você aprende a amar sozinho? Sim. E é nessa comunhão que vem as picuinhas, as dificuldades, né? Claro, ferro com ferro se afia. Sim. Então, as pessoas pensam que aprender, Senhor, me ensina a amar. Então, Deus vai colocar dificuldades no teu caminho. Pessoas que são difíceis, diferentes. Então, mas é na igreja que você aprende essas coisas, a praticar a mutualidade, a abandonar o egoísmo, porque o ser humano, ele é egoísta, né? Sim. E Paulo chega a dizer que nos últimos tempos as pessoas seriam muito egoístas. Então, na igreja você sai desse lugar do egoísmo, você aprende a andar com pessoas diferentes, você pratica a mutualidade, você aprende a orar um com o outro, a olhar para o outro e menos para você. Então, você aprende isso junto. Por isso que algumas pessoas não querem andar na igreja, né? Mas é difícil. Claro que é, né? Andar com outras pessoas sempre é mais difícil, né? É difícil amar, né? É difícil dá amar. trabalho, Amar dá trabalho, né? Amar dá muito trabalho. Mas é ensino cristão, é importante. Todo cristão deveria estar inserido em uma igreja local. Mais do que isso, não só frequentando, ele deveria estar envolvido nos processos, entende? Participando da vida comum da igreja, participando das orações, participando ali dos grupos. Isso é importante. Isso, quem não se envolve, não se desenvolve. É uma frase que a gente usa, né? A gente entende isso. Para desenvolver salvação, é necessário você estar envolvido com outros crentes. E a vida cristã, isso é um aprendizado importante. A vida cristã é mais facilmente vivida quando vivida com outras pessoas. Em comunhão, né? Interessante. E eu acho interessante isso até porque algumas pessoas, os jovens também, né, tem às vezes essa visão assim de que tem movimentos novos surgindo, pessoas que vivem a igreja de uma maneira diferente da qual nós vivemos e tal. E aí a princípio assim parece que eles estão vivendo uma coisa diferente do que a igreja, mas na verdade eles estão vivendo a igreja, apenas a forma. Às vezes é uma reunião em grupos, em casas, não sei o quê, mas no final das contas estão vivendo a igreja, tem a comunhão, os pilares estão ali, né, os principais. Então, no final das contas, o nosso jeito de fazer igreja, no sentido assim, aí eu tô falando mais estético mesmo, né? O jeito da reunião, né? Isso, eu acho que isso varia, né? As igrejas são diferentes, mas no final os pilares são os mesmos. Deveriam ser. Mas de forma geral são assim, né? Pelo menos assim das... O que me preocupa, falando opinião minha, né, sobre esses fatos, é que nesse grupo de desigrejados as pessoas começam a dizer uma frase bem presente, né? Não, eu tenho visão de reino. Eu não tenho visão de igreja local, eu tenho visão de reino. Então eu não pertenço a um lugar. Eu sou do todo, entende? E aí quando você chega perto, você vê que ela não é de nada. Ela vai aqui, vai lá, mas ela não é de nada. Não pertence a lugar nenhum. Ela não pertence a lugar nenhum. Ela não está inserida em uma igreja local, entende? Então ela vai assistir culto na internet, assistir culto em uma igreja, assistir outra e tal, mas ela não pertence a lugar nenhum. Ela não presta contas para ninguém. E ela não tem um lugar onde ela diga isso aqui, ela diz esse é meu corpo. E isso nos preocupa, entende? Porque o próximo passo de quem entra por esse caminho é desigrejar. Né? E alguns esfriam na fé.
como a Bíblia mesmo relata, né, abandonam a fé, pessoas que naufragar na fé, pessoas que um dia foram avivadas, fortalecidas, cheias do Espírito, e hoje você olha e diz, puxa vida, o que aconteceu com esse fulano, esse ciclano, para que ele estivesse assim, né? Isso não são coisas da nossa cabeça, né? Porque eu vejo Pedro, por exemplo, ele falando aos bispos e diáconos, né? Ele falando de que eles deveriam apacentar o povo de Deus, ou seja, quando a gente pensa sobre o que ele está dizendo que os pastores eles têm uma responsabilidade de conduzir o rebanho, o povo, né? Sim. Se eles têm essa responsabilidade, o rebanho também tem uma responsabilidade de certa forma, ser conduzido pelo pastor. Se deixar conduzir. E auxiliar, inclusive, o texto diz que a gente deve fazer de forma que o líder não faça isso gemendo, sofrendo e reclamando. Pelo contrário, a gente deve tornar mais fácil o trabalho dele. Também, Paulo fala aos Gálatas que se nós estamos em um lugar e estamos sendo abençoados, nós devemos, inclusive, investir. Sim. Né? Tudo que de bom eu tenho recebido, eu devo compartilhar com aquele que me ensina. Então, isso mostra vínculo, né? Não é uma coisa desvinculada, assim, eu estou andando sozinho, não tenho pastor, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia nos mostra isso. Não é uma coisa vocês querem, sei lá, controlar as pessoas. Não. Isso tem um ensino bíblico, né? E traz segurança. É assim que tu vê também, pastor Wilson? Essa segurança do pastor de ser conduzido na igreja? Eu vejo que é importante, até inclusive essa situação, né, de as pessoas não estarem no mesmo propósito, é preocupante às vezes, né? Porque você vê, né, que a gente está numa igreja, claro, hoje eu estou há 18 anos, né, na mesma igreja, glória a Deus, não me afastei nunca, sempre estive na Encontros de Fé, e eu sempre falo, né, me veio uma situação, né, de uma pessoa que ela foi trabalhar, né, num local e ela não conseguia mais ir aos cultos, né? E ela disse que ela foi numa igrejinha lá, e eu não estou aqui falando mal da igreja, mas... Uma igreja perto da sua casa. Aí disse para ela lá que olhou para ela e disse para ela que ia acontecer algo ruim para ela, que ela era para ela resolver algo, que ia acontecer algo ruim para ela. Simplesmente falou para ela sem conhecer ela. Ela foi apavorada, ela, preocupada, né? E eu disse para ela, né, da importância de nós congregarmos num lugar só, né, e termos um caminho, né, termos um pastor, porque às vezes se a gente está de um lugar para o outro, indo numa igreja ou indo para outra, a nossa cabeça ela pode ficar confusa, entendeu? Tu pode ficar com a tua cabeça confusa, entendeu? Então a gente tem esse cuidado, a gente precisa ter esse cuidado, entendeu? Para andarmos, né, na mesma direção, né? Sim. Mas eu vejo também, pastor, o ir à igreja também, eu vejo a importância de irmos à igreja, que foi a pergunta, né? A igreja te dá a direção, né? Entendeu? Te dá um novo caminho, né? Porque nós sabemos de onde nós viemos, né? Nós viemos num caminho errado e hoje você vai à igreja e você vê uma direção diferente que a do mundo. A do mundo tu já conhece, entendeu? Agora você precisa se apegar às coisas de Deus, entendeu? A direção de Deus, o caminho de Deus. Você chega lá fraco, você é fortalecido, né? Por exemplo, tu trabalha o dia todo, você fica cansado, você fica fadigado, né? Você fica ali pesado daquele dia que você trabalha, e ali você chega em casa, você toma um banho, né? O que acontece? Você toma um banho e ali você é renovado, né? Você é renovado. E a igreja não é diferente, né? Quantas vezes, né, tu sai do teu trabalho, isso eu tenho como exemplo, né, que trabalho, tenho meu local de trabalho, e eu saio, eu chego em casa e eu vou à igreja, sou pastor, eu tenho que ir à igreja, claro, mas não é por isso que sou pastor, sempre fui, né? Sempre tive esse propósito, né, de estar na igreja, que eu sei que é importante, e tu chegar na igreja cansado, sobrecarregado, e ali o Senhor ali com a sua palavra, ele nos renova. Isso é importante. Sim. A igreja é esse lugar, né, de sermos fortalecidos, de sermos renovados, de adorarmos juntos, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, eu não tenho dúvida de que congregar é importante. Se você quer desenvolver salvação, se você quer viver o propósito, esteja em uma igreja. Eu não estou dizendo que a igreja única é a igreja Encontros de Fé, não é isso. Mas esteja em uma igreja local. Perto da sua Bíblia, né? Não perto da sua casa. Perto da sua Bíblia, né? E é importante isso, né? A igreja tem que ter palavra, a igreja tem que ter louvor, a igreja tem que ter adoração, a igreja tem que ter comunhão. Tem imperfeições também, depois a gente pode falar sobre isso, mas é importante isso, é importante. Se você quer desenvolver a salvação, esteja junto com outros crentes. Testemunho rápido, né, essa questão de ir à igreja. Nós tivemos, acho que uns 3 meses atrás, uma questão de um menino que ele queria se suicidar.
E nós estávamos saindo do culto e a família ligou desesperada para minha esposa. Porque eles sabem que nós somos cristãos e sabem que nós somos pastores. São nossos vizinhos. E nós fomos lá, atendemos um menino, Deus libertou. E a minha pergunta é, um desigrejado poderia acompanhar essa família? Uma pessoa que não está congregando, uma pessoa que não está firme, como o pastor Paulo, não está em oração, não está buscando, não está crescendo, não está em comunhão. Hoje essa família toda se batizou. Né? Então a gente vê ali o crescimento daquela família e também hoje a alegria no coração deles. Sim. Eles dizem para nós, eu não quero mais sair da igreja. Por quê? Porque eles viram o milagre, mas primeiro eles viram o amor de Deus ali, né? A transformação na vida daquele menino. Um menino adolescente, 12 anos, pegou uma faca para se matar. Eu estou ouvindo vozes, eu quero me matar. Estava sofrendo. Estava sofrendo. Toda a família estava sofrendo. O pai desesperado. Hoje, vocês olham para eles assim, aquele semblante transbordante de alegria. Isso então, é igreja. O pastor Paulo falou, né? Um desigrejado, não falando, mas como vai dar esse suporte para uma família assim? Sim. Eu ouvi de alguém, eu não lembro quem, mas eu gosto dessa descrição. A igreja ela é um quartel-general, né? Ela nos treina. Tu vai numa reunião, tu é treinado, tu recebe de Deus, tu é renovado, aquela coisa toda. Tu é enviado depois. E tu é enviado para o campo de batalha que é lá fora, né? Então, a igreja ela tem esse papel e quando a gente olha para Atos, a gente vê esses pilares mesmo. Eles perseveravam na doutrina. Então, é o lugar onde tu ouve a doutrina dos apóstolos, né? De Cristo. Por isso que eu falo, vai à igreja mais próxima da sua Bíblia, não próxima da sua casa. Porque você tem que ser bereano, né? Nesse sentido. O que os bereanos faziam? Ouviam Paulo, né? E examinavam nas escrituras. É assim mesmo, isso é como está na Bíblia. Isso é uma coisa importante, né? Mas ali também tem outras coisas, como a comunhão, o partir do pão, né? As orações, o casa em casa, e a gente volta e meia está fazendo isso, visitas, né? O pastor Gerson ali tem a equipe fazendo visitas, eu já pude ir com eles em algumas. É tão importante esse papel, sabe? E eu acho que é importante a gente trazer isso para que as pessoas percebam. Aí o pastor falou, a igreja é imperfeita. Ela é, nós somos imperfeitos, né? Só que até tem uma piada lá, o pastor que a gente fala, não, eu estou procurando a igreja perfeita, né? Daí o pastor disse, tá, mas a igreja era perfeita, ela ficou imperfeita quando tu entrou aqui, brincando com a pessoa, né? Porque nós é que levamos as imperfeições para a igreja, né? Então ela realmente é imperfeita, nós podemos aqui fazer a meia-culpa, podemos falar e reconhecer. Ela é feita de pessoas. Sim. E o pecado original tornou o ser humano imperfeito. Né? Eu acho que quanto mais cedo a gente perder essa visão romântica, menos tempo a gente perde. Sim. Entende? Porque se a gente chega, uau, que lugar maravilhoso, a gente diz, né? Que legal, especial, eu queria morar dentro da igreja. A gente tem muita visão romântica da igreja, né? E a gente precisa perder essa visão, porque ela é feita de pessoas. E pessoas são imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Eu gosto muito de quando Deus chama Abraão. Estava lá no final da vida não, mas tinha 99 anos. E Deus disse, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. De alguma forma Deus está dizendo, anda comigo e eu vou te aperfeiçoar. Então a igreja é um lugar de pessoas que se veem imperfeitos, e até falamos disso na ceia, né? Que assim não é para gente digna, assim é para quem se vê indigno. E porque se vê indigno, corre para Jesus, né? E corre para Jesus crendo que Ele é a solução para o homem, que Ele tem poder para nos transformar. Então a igreja é esse lugar feito de pessoas imperfeitas, onde tem seus desafios, tem os bastidores, tem os seus problemas, e não é o lugar de gente santa. Um dia uma pessoa entrou aqui, convidado por alguém, né? Entrou em uma igreja, convidado por alguém, e aí a pessoa diz, vamos sentar mais na frente. Ele disse, não, lá é o lugar dos santos. É o lugar dos santos, né? E aqui atrás ficam os impuros e tal. E não é verdade. Não é verdade. Isso é um sofisma, né? Mentira, né? É um sofisma. A igreja é o lugar de gente que vem porque se vê imperfeito, mas porque quer ser mudado. Sim. Quer ser transformado, quer ser restaurado, crê no poder do Evangelho. E o Evangelho faz isso, ele transforma o homem, né? Sim. Dentro disso, então, a gente pode dizer assim, existe igreja perfeita? Existe uma igreja... Bom, se me disserem que tem, se vocês encontrarem uma igreja perfeita, me avise que eu quero ir para ela. Você olha para a Bíblia, né? Eu sempre olho, por exemplo, a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, era uma igreja difícil. Eu não queria ser pastor da igreja de Corinto, né? Porque tinham muitos problemas. Daí, na verdade, não é só os problemas da igreja de Corinto. Estou olhando as cartas de novo, né? As cartas de Paulo. Todas as cartas foram escritas para resolver problemas.
Sim. Todas elas foram escritas para evitar erros, né? Então, erros doutrinários. Estavam querendo entrar na igreja, alguns erros doutrinários. Todas elas foram escritas para corrigir isso, para estimular o amor e tal. Então, não existe igreja perfeita, né? Não existe. Quanto mais rápido nós perdemos essa ideia, né, de igreja perfeita, menos tempo a gente vai perder, e também a gente vai parar com aquela coisa romântica de, bom, eu vou começar a buscar e começar a procurar, e daqui a pouco a pessoa já esteve em tantas igrejas que ela já não tem mais lugar para ficar. Sim. Eu me lembrei de uma piada, uma história que acho que foi o Brunão que estava contando, que disse que o pastor, né, tinha uma família na igreja, aí a família, o pai da família e tal, disse, pastor, nós vamos embora, minha família, a gente está em busca da igreja perfeita, que tem muito problema, não sei o que e tal. Daí o pastor tentou argumentar, eles não ouviram muito e tal, foram, beleza, foram. Ficaram uns meses fora, uns meses, o pastor vai subir para pregar e olha que tá nas primeiras fileiras, toda a família de novo, e o pastor quis dar uma lacrada assim, né, no culto, falou, e aí, irmão, não sei o que, lá da plataforma, né. E aí não achou, claro, né, não achou a igreja perfeita, então, não sei o que, daí o cara respondeu lá para todo mundo, não, é tudo ruim igual essa aqui, diz ele. Tipo assim, o pastor quis dar uma lacrada e todo mundo de volta, né. Mas é uma brincadeira, mas assim... fala a respeito disso, né? Às vezes as pessoas estão procurando, não, vou ficar procurando um lugar perfeito e tudo mais. E até acontece uma coisa que eu acho bem preocupante, porque daí quando a gente empresta a boca pro diabo, né? Assim, eu tô usando um termo bem... Por quê? Porque às vezes tu vai na igreja e realmente tem problemas, tem ali situações a serem resolvidas, e ao invés da gente ir em quem de direito, por exemplo, vai no pastor, olha, tem um problema aqui, pastor, e tal, e a gente está aberto para isso, para ouvir isso, né? Tentar resolver. Aí chama o irmãozinho que não tem nada a ver, coloca uma semente, aí coloca no outro, e daqui a pouco tá desmanchando uma igreja. Sem dúvida. Começou, às vezes, por alguém que emprestou a boca pro diabo mesmo ali, para causar um problema na igreja, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa abrir os olhos. A igreja é imperfeita, ponto. A gente já sabe que é imperfeita. Agora não é porque é imperfeita que nós vamos trabalhar nas imperfeições. Sim. Vamos. Por isso vamos alimentar as imperfeições? Não, então isso é imperfeita mesmo. Vamos jogar nas cordas. Vamos continuar como estamos, não. É um lugar de transformação. A igreja tem que ter propósito. Eu estou na igreja com propósito. Bem, como o Paulo, quando fala sobre o chamado, né? Deus chama as coisas loucas do mundo, né? As que não são, para os confundir o que são. Ok, mas eu não preciso continuar sendo as coisas loucas do mundo, né? Eu fui salvo, agora tem um propósito. Então, estar na igreja exige um propósito para isso, né? Deus quer me transformar. Eu não deveria continuar um crente carnal depois de 20 anos. Me parece que esse foi o erro da igreja de Corinto, né? Depois de anos, Paulo diz, olha, eu queria dar uma comidinha mais forte para vocês, mas não dá, porque vocês continuam carnais. Então, não é o propósito de Deus que continuemos a vida toda carnais. E o contexto ali é a divisão, né? Divisão, uns dizem que são fofocas, de Paulo, outros não sei o quê. Né? Tal, né? Então, não deveríamos alimentar isso. Infelizmente, pessoas se machucam por isso. Né? Aliás, Tiago diz que de uma mesma boca procede bênçãos ou maldições. Então, daqui a pouco, maldição não é só você amaldiçoar alguém. Rogar uma praga, né? Não, maldição às vezes é emprestar, como você disse, empresta a tua boca para que o diabo use. Entende? Você está amaldiçoando alguém, você está tirando alguém de propósito. Isso é muito perigoso. Alguém pode se perder na fé, né? Eu costumo dizer que a igreja ela não é o paraíso, mas é na igreja que está a porta que vai te levar ao paraíso. Né? Mas também é importante nós entendermos também que a palavra fala que a igreja é a noiva de Cristo. Mas ainda não se deu o casamento. A igreja está em processo. Vamos dizer, a noiva está lá no salão. Nós, a igreja, estamos em processo né, de limpeza, de purificação, né, até o dia que nós nos encontrarmos realmente com o Senhor, que haverá esse casamento. Paulo usa essa analogia dizendo que o Senhor Jesus quer nos apresentar, né, como essa noiva sem mancha, sem rugas, sem máculas. Mas ainda não estamos lá. Mas para isso a gente precisa estar na igreja. Exatamente. Porque aí o Espírito Santo vai trabalhando na gente, né? Vai nos moldando, vai tirando as máculas, as manchas. Porque né? se tem essa ideia, pastor, que se eu estou na igreja, eu sou perfeito. Não. Como o senhor falou, a questão do romantismo. Existe essa ideia, nós pastores, nós somos perfeitos. Olha, você já é o santo. Não é assim. Nós estamos em processo. Paulo disse que não alcançou tudo, né? Ele não havia alcançado tudo, mas ele fazia uma coisa, ele prosseguia para o alvo, né? Esse é o objetivo de estar na igreja, né? A gente tem que estar também, a gente não pode estar só por estar, né? É dia de culto, eu vou ao culto e cair numa religiosidade, porque aí não tem sentido também, né?
Você vê Jesus, por exemplo, ele combatia muito a religiosidade, né? A hipocrisia, o fazer de conta, a aparência e tal, né? Estar na igreja só por estar também não tem sentido. Nós precisamos estar na igreja com um propósito. Puxa, eu estou aqui porque eu quero mais de Deus, eu quero ser transformado por Deus, eu quero que o Senhor que começou uma obra em mim aperfeiçoe essa obra. Isso é importante. E contribuir, né? Eu percebo assim que se uma das analogias é o corpo, né? O nosso corpo ele contribui cada membro um com o outro, né? Minha mão me ajuda a tomar água, né? Ela pega a água e traz até minha boca, então um ajuda o outro. Eu entendo que os irmãos, né? Não estou falando agora só de nós pastores, os líderes, né? Os diáconos, irmãos que aí estão assistindo e ouvindo também, que servem, mas estou falando de toda a igreja. Eu acho que todo cristão, ao ir à igreja, ele deveria ir para contribuir, né? No que ele puder. Então, se eu faço... E isso aí tem a questão do fazer parte, né? Eu venho à igreja em Viamão e tal, eu faço parte da Encontros de Fé Viamão, seja lá no centro, na Augusta, aqui, enfim, nas congregações. Então, eu cheguei na igreja, eu posso não ser líder de nada, mas está desarrumado na cadeira, eu vou arrumar. Por quê? Porque eu faço parte, é minha casa, entende? Eu não preciso de ninguém para chegar lá para mim e dizer, fulano, tu pode me ajudar a arrumar a cadeira? Eu acho que isso é importante, essa visão, tirar o romantismo e também nos trazer o entendimento de que eu estou aqui para contribuir. Né? Porque daí a gente vai, de alguma forma... Isso é o organismo vivo. Sim. O processo de maturação acontece. Paulo diz, né, que com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho, do seu serviço e tal. Então, contando com a justa cooperação de um com o outro. Então, é nesse processo que o organismo vivo funciona e há o crescimento e a gente se torna mais parecido com Jesus. Esse me parece que é o grande plano do existir da igreja, né? Sim. Dentro disso, uma pergunta, por que a gente tem tantas denominações, né? Por que a gente vê assim inúmeras igrejas, né? E denominações. Alguns com os nomes até engraçados. Tem, né? Isso é uma coisa que eu acho legal até na história da nossa igreja, né? Que não foi uma coisa tão assim... Nosso nome é um pouco engraçado, né? Ele é diferente, né? Ele é diferente. Por que ele é engraçado? Ele é fora da caixa, né? No sentido... Nós começamos com encontros de fé. Não foi uma coisa programada, isso quer dizer, né? O pastor Isaías nem queria colocar o nome igreja, né? Começamos com os encontros de fé, lá na Arabutã, às quartas-feiras, e a gente tinha a placa na frente lá, encontros de fé, que eram encontros de fé que aconteciam ali e tal, né? Aqui, encontros de fé. E aí foi pegando isso, e lá na frente, quando nos tornamos, entendemos que devíamos nos organizar, porque a igreja tem toda essa questão também diante da lei, ela precisa estar organizada diante das leis do seu país, ter o seu CNPJ, toda essa estrutura e tal. Quando fomos nos organizar, tinha que ter um nome. Então, perguntaram ao pastor Isaías, que nome? Ele disse, e agora? E aí ficou, então, Encontros de Fé. Mas é um nome também diferente. Mas você vai encontrar muitos nomes engraçados, né? Sim. E aí você vê pelos nomes já de onde que ela surgiu. A Igreja Avivada, a Igreja da Promessa, a Igreja Restaurada, a Igreja... E você vê tudo isso e às vezes eu acho um pouco engraçado essas coisas, né? Sim. Mas qual é o motivo, assim, a razão que vocês percebem da gente ter tantas denominações, assim, né? Existem motivos legítimos. Pessoas começaram a andar juntas, Deus deu uma direção, uma visão, começaram a orar e no processo perceberam que precisavam se organizar e justificam então a razão da sua existência. Quando você olha a história dos moveres de Deus no Brasil, no mundo, você vê que muitos deles começaram assim, pessoas reunidas para orar, para ter comunhão, e foram sendo direcionadas, orientadas, né? E então justificam a razão da sua existência. Deus, ele é um Deus multiforme, ele trabalha com pessoas diferentes e tem propósito de atingir pessoas diferentes. Então essa é uma das razões, né? Deus estava dias atrás falando com um pai, né? Seu filho está em um centro numa casa de recuperação. Aí ele me disse, mas a igreja lá é diferente da de vocês. Eu disse, e ele me disse por quê, né? Era diferente. E eu fiquei pensando, algumas pessoas precisam disso mesmo. Algumas pessoas precisam de costumes mesmo. Entende? Porque elas não sabem viver uma vida de mais liberdade, né? Especialmente pessoas que não tiveram limites na vida. Então, fiquei pensando nisso. Então, existem motivos legítimos, né? Outras igrejas nascem por uma visão teológica um pouco diferente, eu penso diferente, né? Nesse aspecto.
pela liturgia. Você falou da liturgia do culto, né? Nós temos a nossa liturgia, o jeito de fazer o culto. Outras pessoas, não, mas eu penso um pouco diferente. Tem que ser 3 hinos especiais, a harpa cristã, estou citando um exemplo aqui, depois o hino especial, então não concordo com a liturgia e tal. Outras abrem por tradições diferentes, tal. Nós queremos manter os costumes, então se abre lá igrejas, né? E aí tem outras ainda, né, questões que são questões pessoais. Tá? Às vezes líderes que não concordam com questões, às vezes até de uma disciplina, de uma correção no processo, e aí saem, então, que não querem serem ajudados, que não querem ser pastoreados, e aí saem, abrem igrejas, né? O Wilson usou uma expressão aqui, uma igrejinha, né? E igrejinha, às vezes, a gente cita por tamanho de igreja, mas não, existem igrejas pequenas que são legítimas, entende? Mas existem também muitas igrejas que começaram de uma forma errada, né? Por insubmissão, por insubordinação e tal. Isso, claro, nos preocupa um pouco, né? Sim. E aí como é importante, de novo, né? Para poder identificar isso, conhecer a palavra, né? Sem Porque dúvida. se a pessoa vai na igreja, mas não conhece a palavra, daqui a pouco tá ouvindo um monte de coisa ali e que, né? Mas essa colocação que você fez, né? Numa igreja perto, como é que é? Numa igreja Perto da sua casa, perto da sua Bíblia. porque às vezes É de algum também... pastor, não lembro quem é que falou isso. Mas é interessante, porque se tem essa ideia, não, vou numa igreja, estou indo numa igreja perto da minha casa, mas às vezes vai perto de uma igreja, não há problema de ir numa igreja perto da tua casa, mas não tem nada, não tem um ensino, a pessoa chega, não foi liberta, não passou pelos processos, não sabe o que é ser discípulo, não nasceu de novo, não tem convicção de que recebeu Cristo, entende? Não tem a Bíblia, não tem palavra, então a gente precisa ter esse discernimento, né? Às vezes se está mais por emoção, por amizade, né? Eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano, mas quando vai olhar, não tem conteúdo, entende? Então a gente tem que ter esse discernimento também e procurar ser, como você citou, aquela igreja, né, lá de Bereia, onde era Paulo que estava falando, viu? Era Paulo que estava falando, e mesmo assim eles não se deixavam levar. Paulo tinha uma fala que cativava, né? Mas eles não eram tão convencidos assim, eles iam examinar a Escritura. E nós precisamos ser esse povo. Sim, importante Eu isso, vejo né? assim também, né, pastor? Essas denominações diferentes, né? Eu vejo que existe muitas pessoas diferentes, sim, né? As pessoas vêm com seus cacoetes, né? Seus jeitos, né? E eu vejo que, eu me lembro ainda que um irmão, uma certa ocasião, ele falou, né? Por que vocês cantam louvores? Por que vocês fazem tudo isso antes? Eu quero ouvir a palavra. Eu até nem sei se existe igreja que não tem um louvor antes, né? Existe. Mas existe? Claro. Eu não sei, né? Porque ele já era um jeito dele. Ele queria ouvir a palavra, ele não queria louvor, né? Então, eu vejo que, eu creio que Deus, né? Ele usa também esses diferentes grupos, né? De denominações diferentes, né? Para suprir também algumas necessidades, né? As pessoas são diferentes. Sim, entra um pouco aquilo que o pastor falava do costume. O pastor Paulo falou ali da multiforme sabedoria e graça de Deus, né? Veja que Deus é um Deus sábio, né? Ele sabe como alcançar pessoas com personalidades diferentes, características diferentes, né? Às vezes eu vejo assim, a gente vai no supermercado, você não encontra no supermercado todos os alimentos de uma marca só. Você chega lá, tem leite desnatado, semidesnatado, integral, zero lactose. Para quê? Para abranger diversos públicos diferentes. Deus é assim também. Então Deus sabe a forma de como alimentar. Claro que tem aqueles, né, que querem um alimento mais sólido, querem algo, como o pastor Paulo falou ali, que está realmente centrado, né, nas Escrituras. Agora, me preocupa essa questão das denominações. Eu creio que Deus, pela sua sabedoria, ele utiliza várias denominações para atingir as pessoas que ele quer salvar. Agora, me preocupa pessoas que vão em várias denominações. Isso me preocupa. Por quê? Porque ela não cria raiz. É como misturar os leites, né? Exatamente. Ela não cria raiz. Né? E nós sabemos que uma árvore, se ela não criar raiz, o que vai acontecer? O vento derruba. O vento derruba, ela tende a morrer. Isso é uma coisa interessante, assim, essa colocação, e eu percebo que as pessoas,
Pra mim, assim, o principal é o seguinte: a pessoa até pode ir em uma igreja diferente da do outro, né? Certo. O que a pessoa não pode fazer, eu acho, e não é que eu não gosto, eu não quero, mas que a Bíblia não permite, eu acho que nesse sentido, é de eu dizer que eu tô certo e o irmão tá errado lá. Se for uma questão doutrinária, que a Bíblia é clara ali, eu até posso ter minha convicção. Eu entendo biblicamente que isso aqui tá certo, o irmão tá errado, mas eu não devo ter o direito de fazer essa advertência do jeito errado. Se eu for corrigir ou quiser falar com o irmão, eu devo me sentar com o irmão e explicar, abrir a Bíblia e mostrar para ele: irmão, eu acho que tá errado por esse motivo. Mas não deveria eu sair pela rua, por exemplo, porque eu não gosto ou eu acho que a igreja tal tá errada, sair falando com as pessoas: mas aquela igreja tá errada por causa disso e daquilo, né? Eu acho que é esse tipo de conduta que aí a gente deve, de alguma forma, assim, lutar contra, né? A gente precisa ensinar as pessoas a serem respeitosos, a entender que o irmão daqui a pouco ainda não foi levado ao entendimento de alguma coisa, mas será. Nesse sentido, né? ter a visão de reino, então, Sim. né? A visão correta do que é o reino, né? Uma visão correta do que é reino, né? Sim. O reino, então, é esse multiforme, né? Deus trabalhando de formas diferentes e chama isso de corpo. Né? Às vezes tu olha, parece uma coxa de retalhos, mas é o corpo de Cristo. Às vezes tu olha e diz: mas isso aqui não é corpo. Não, aos olhos de Deus é corpo de Cristo. Por isso que você citou algo aqui que a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala. Porque às vezes não podemos estar falando mal do corpo de Cristo. Entende? Sim. A gente chama de coxa de retalho algo que Deus olha e diz: mas é meu corpo. Sim. É o meu corpo. E fora que a gente tem que lembrar, né? Se a gente pensar lá atrás, quanta bobagem a gente já disse, né? Coisas que hoje a gente sabe que errou, né? Sim. E que corrigiu e que fala diferente. Então daqui a pouco é um processo. O irmão Sim. ali está ainda em um processo, não chegou ainda naquele. Mas a Bíblia diz até que cheguemos à unidade da fé. Tem um lugar, um dia que a gente vai chegar. Sim. E a gente está caminhando, como a gente falou, Nós né? não estamos aqui dizendo que é normal a pessoa não se rebelou, foi lá abrir uma igreja. Não estamos aqui dizendo. Eu não concordo com isso. Pessoas já disseram nesses 20 anos: por que tu não faz isso, tal coisa? Para quê? Que isso? Que motivação é? Com que motivação você vai fazer isso? Entende? Qual a motivação? Então, nós não concordamos com isso, com essa prática que existe hoje no Brasil, que eu tenho uma certa preocupação, entende? Tenho uma certa preocupação de que em um futuro próximo o governo crie alguma lei. Eu estou aqui falando alguma coisa pessoal, né? Para que restrinja um pouco isso, né? Porque virou a casa da mãe Joana, usando o linguajar aqui, né? O Maurício está na Augusta, por exemplo. Um dia eu vim da Augusta, da Protásio Alves até a Senador Salgado Filho, e encontrei 58 igrejas. Então, eu não estou falando mal de ninguém, não estou dizendo nada, mas muitas surgiram de situações que foram situações ilegítimas e que a gente precisa estar atento daí, o povo, as pessoas precisam estarem atentas a isso. Sim. Querendo ouvir Deus. Isso é importante, porque a Bíblia, de novo, né? Se a igreja ela anda de acordo com a palavra de Deus, ok, mas a gente precisa estar na palavra para poder identificar isso, né? Tem muitas igrejas legítimas, assim como outras que talvez não, né? Isso é importante. E a igreja online, né? Agora, a questão do online, a pandemia, inclusive a gente, né? A gente, como quando estiver a mão, se voltou mais para online, mais até na pandemia, de certa forma, eu percebo assim, que o Senhor usou isso até para nos empurrar mais para o online. Outras igrejas já faziam isso há muito tempo, né? Mas assim, tem pessoas que, não, eu frequento o culto online. Tem como isso? Qual é a importância do culto presencial, assim? Pastor Wilson? Eu vejo assim, pastor, que o online, né? O culto online, ele é bênção, tá? Sim. Ele veio para suprir, né, essas necessidades, né? Sim. Inclusive agora nessa pandemia que nós tivemos aí, né? Supriu, foi muito bom. Só que ela não deveria, né, substituir o presencial. Interessante. Entendeu? Presencial. Vem para complementar, mas não para substituir, né? Sim, não veio, né? Não veio, porque há uma diferença, né? Há uma diferença do presencial pro remoto ali, né? Entendeu? Tu tá ali e tu recebe, então isso não pode, né, te tirar, entendeu? Na realidade isso veio para alcançar mais pessoas. Agora não tem como, né, tu comparar agora tu estar, né, no lugar, né, tu presenciar, tu estar junto ali, entendeu? Eu sou um exemplo que eu me lembro que eu estava num dos cultos, que eu vim num dos cultos.
E eu estava com alguns desafios ali, e ali no culto, no momento até comentei isso no culto, no momento da adoração, ali Deus, eu fechei meus olhos e eu tive uma revelação de Deus, me mostrou algo, e ali mudou minha vida, aconteceu um milagre na minha vida, e foi no presencial. Eu não sei se talvez eu estivesse lá assistindo, e não assistir em casa, a gente não fica assistindo, a gente sai para um lado, sai para o outro, passa outro, tu não consegue prestar atenção e tu não consegue ficar focado. Então, o presencial tu consegue, né, entrar em espírito e ali tu recebe do Senhor. Viver uma experiência mais profunda, né? Sim. Com o Senhor, interessante, né? É isso que o pastor colocou, é interessante. Você está em casa e tu vai fazer um café, tu senta, tu vai no sei onde, passa não sei o quê, né? Se distrai com facilidade. Né? A gente acaba não tendo a mesma dinâmica, não né? tem a mesma sintonia, né? Sim. Não há uma sintonia. E aí, pastor Maurício, é assim mesmo? Como é que tu vê? Eu vejo que, como foi falado aqui, né, na questão da pandemia, bênção de Deus, né? Mas eu vejo pontos positivos, né, e pontos negativos. Positivo por quê? Existem muitas pessoas que têm resistência para vir à igreja. Então, é uma ferramenta para alcançar, né, pessoas que daqui a pouco a esposa, os filhos são cristãos, vão à igreja, mas há uma resistência ali. Então, é uma ferramenta de evangelismo, né? Pessoas que trabalham, muitas vezes não têm tempo de vir à igreja, pessoas com deformidade, né, física, né? Então, é uma ferramenta positiva. Mas eu vejo na questão, até o pastor Wilson falou, a questão do negativo é quando eu permito que o comodismo entre. O que é isso? Hoje está frio, vou assistir. Assisti o pastor Paulo hoje no online. Então, é muito fácil. Hoje está frio, hoje está quente demais, hoje tem tal programa. Então, querendo ou não, isso acaba distraindo. A pastora que falou a distração. Celular, então, você está em casa ali assistindo o culto online, você mexeu no celular, você tirou a cabeça, o cérebro, a atenção. Né? Se na igreja nós nos preocupamos com os ruídos, o pastor Paulo falou esses dias, e inclusive tivemos um estudo sobre isso, imagine em casa. Os ruídos, aquilo que roubam a mensagem, aquilo que, como diz a palavra, né? O semeador ali lançou a semente e veio o pássaro e roubou. Imagine em casa. Né? Então, tem pontos positivos, sim, mas eu vejo alguns pontos negativos, principalmente na questão do comodismo. Né? Os cultos online vieram para ficar. A internet está aí, ela é uma bênção, né? Ela contribui muito na proclamação, também na edificação. Mas uma coisa, como foi dito, não deve substituir a outra, né? Temos que sempre, se somos cristãos, olhar para as Escrituras. E a Bíblia é enfática quando diz, não deixemos de congregar. Existem coisas que Deus reserva para quando estamos juntos. O Salmo 133 diz que é bom e agradável que os irmãos estejam unidos. Ali o Senhor ordena sua bênção e a vida para sempre. Então, existe um tipo de bênção que Deus reserva para quando estamos juntos. Não é que Deus não possa operar através do online, Deus pode, claro que faz. Deus é soberano, faz tudo. Mas existem coisas que Deus reserva para quando estamos juntos com outras pessoas. Isso são experiências que a gente tem no dia a dia, é diferente. E então a gente estimula sempre as pessoas a estarem na igreja local. E aí tem outros aspectos que já foram citados aqui. Quando você está no online, precisa de ajuda. Quem que vai te ajudar? Faleceu um familiar lá, precisa fazer o sepultamento. Você é um cristão só do online, quem é que vai te ajudar? Você não tem família. Sim. Entende? Né? Você não tem família. Então, quando você está numa igreja presencial, fazendo parte de uma igreja local, você vai procurar os obreiros, vai procurar o pastor, vai ter ajuda, né? Essa semana, o pastor Gerson, aliás, eu fiz um sepultamento, seguidamente o pastor Gerson está fazendo, entende? Você faz, os pastores fazem. Quando você não está inserido numa igreja local, quando está passando uma necessidade, para quem você vai pedir oração? Então, é extremamente importante que estejamos na igreja, que façamos parte dessa igreja local e aí a gente pode crescer juntos e viver a mutualidade e desfrutar daquilo que Deus reserva para esses ambientes. Sim, é difícil conseguir entender assim como viver aqueles pilares da igreja ali de Atos, né? De Atos no online, né? A comunhão, partir do pão, reunir-se de casa em casa, as orações e tal. Realmente é difícil. Eu entendo assim que veio para complementar, acho que democratizou a igreja, né? A gente chegou a muitos lugares, a gente conseguiu ir a lugares que antes a gente não ia, mas eu acho que é só um um complemento, né? É um complemento alimentar. Ele te ajuda na tua dieta, mas não é o principal. Exato. É um acessório.
Sim. E pra gente encerrar aqui, a gente já tá falando um bom tempo aqui juntos, bem legal a conversa. Estão gostando? Estão mais tranquilo? Não estou mais tremendo. E aí... Menos um pouco só, né? Só menos um pouquinho. Não, mas é tranquilo. Mas assim, ó, pra gente encerrar, como que a gente trabalha a unidade, né? Primeiro a importância da unidade do corpo. A gente falou um pouco aqui sobre as muitas denominações e tem as questões legítimas, mas tem também, às vezes, as divisões, né? Que acontecem, de novo, ali e entram, às vezes, como eu falei, né? Alguém empresta a boca ali pro diabo e começa ali e daqui a pouco vira uma divisão no meio da igreja e divide, né? Então, assim, qual a importância de trabalhar a unidade, né? O que a Bíblia fala sobre isso e como fazer isso, né? Com a igreja, com o corpo de Cristo, assim, na opinião de vocês, quais os pilares importantes para a unidade? Eu vejo assim que a união, a unidade, ela leva à construção. E a divisão, ela leva à destruição. Se nós olharmos lá em Gênesis 11, Babel, né, ali nós vamos ver a palavra de Deus mostrando que o povo, ele pensava, ele agia junto e ele tinha o mesmo objetivo. Eles eram unidos. Mas Deus viu o intento maligno que havia ali. Então Deus ali acabou mudando a linguagem deles e com isso entrou então ali a destruição. Ou seja, eles pararam aquele projeto. E é importante a gente entender isso, né? Nós que somos cristãos, nós precisamos estar unidos, né, segundo a palavra de Deus, né? Quando nós permitimos outra linguagem diferente, que foge da palavra, que foge do ensino cristão, muitas vezes isso gera divisão. Gera divisão quando vem fofoca, maledicência, coisas ruins lá de fora. E isso, querendo ou não, acaba gerando uma certa divisão. Isso vai entrar lá para as famílias. A gente vê hoje muitas famílias destruídas, divididas, porque entrou a divisão. O próprio Senhor Jesus diz, né? Reino dividido não subsiste. Então, eu sempre cito isso, né? A unidade, a união leva à construção. Né? Se nós somos uma igreja, um corpo, né? Nós não podemos dizer por pé, olha aqui, ó, eu sou um pouquinho melhor que tu. Todos fazem parte do corpo, todos são úteis. Então, o nosso corpo ele está unido, não podemos estar divididos. Né? Então, quando entra a divisão, quando entra a diferença de linguagem, a palavra diz, né? Amós 3:3, andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo. O pastor Paulo até seguido diz, até pode, mas é mais difícil. Né? Então, acordo, então, concordância vai gerar, então, ali a unidade. Isso é importante para nós, o corpo da igreja. Sim, interessante. Pastor Wilson? Eu vejo assim que para nós termos uma boa unidade, ela é importante um relacionamento, né? Um bom relacionamento, né? Isso é importante dentro da igreja, né? Nós estamos falando da igreja, mas sim, claro, como falei, as pessoas elas são diferentes, né? E ali vem o respeito, né? As opiniões que as pessoas pensam diferentes, né? E para ter ali uma unidade, a gente precisa, né, filtrar isso, né, não deixar que isso venha nos prejudicar a nossa unidade. E ali, né, através da palavra de Deus, através dos ensinos do Senhor ali, nós podemos sim ter um bom relacionamento, né, e ter essa unidade onde Cristo ele é o alvo, né, uma das coisas que Cristo nos ensina é andarmos em unidade, né. Eu acho interessante isso, né? A Bíblia diz que cada um deve agradar ao próximo, que é bom para a edificação. Eu acho que uma das coisas para a unidade é quando a gente se reúne, por exemplo, e aí não estou falando só da reunião ali do culto, mas como igreja, né? A gente está reunido em qualquer momento. Se eu pensar mais no próximo, né? Se eu pensar mais na edificação do outro, eu acho que vai ficar mais fácil a gente chegar perto da unidade, porque eu sei que somos indivíduos, então a gente vai pensar em alguma coisa vai ser diferente, né? Eu vejo assim, tal coisa e tal. Aquelas coisas secundárias, né? Que não são a essência, mas é secundário. Mas se eu tenho essa visão bíblica de edificação do próximo, né? De amar o próximo, de edificar o próximo, eu consigo, às vezes, abrir mão mais, né? De uma coisa secundária, né? Tipo, sei lá, o irmão gosta da música mais antiga, o outro gosta da música mais moderna. Tá, mas se eu consigo pensar na edificação do outro, tá, eu aceito, bota ali uma música mais antiga, hoje não tem problema. E aí fica mais fácil da gente caminhar em unidade, né? Então, acho que é um dos pilares. E tu não bate de frente, né, com essas
essas pessoas, né? Então bate de frente Tem com o elas, respeito, tem o tem respeito, mesmo que ela esteja, talvez, quem sabe tu acha que ela não está certa, e ali tu tem todo um jeito, Tem né? um jeito certo, né, de agir, falar, né? e ali tu entra naquele teu jeito especial, diferente, né? Cristo te ensinando, né? Como ter, né, esse jeito especial, e ali tu consegue, né? Até mesmo mudar até às vezes as pessoas, que as pessoas às vezes elas não têm uma visão, né? Ganhar o teu irmão, né? Claro. Sim, interessante. Pastor Paulo. Cristo fala sobre humildade, ou teve atitudes de muita humildade. Ele que era Deus, que é Deus, abre mão de tudo, né, dos atributos divinos, vem à Terra, assume a forma divina, a humana, aliás, e aí se rebaixa um pouco mais, assume a forma de servo, se humilha e vai à cruz. E tem atitudes assim bem extremas, né, querendo nos ensinar coisas. E uma delas é humildade. E a humildade é o pilar para a unidade. Enquanto vocês falavam, eu lembrei, né, do texto de Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí no versículo 13 ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que a Bíblia está dizendo é que unidade não acontece de forma automática. Você precisa se esforçar para que ela aconteça. Você precisa de humildade, você precisa de longanimidade, você precisa aprender a suportar os outros. Tá? Esforçando-vos diligentemente. Então, há necessidade de esforço para que se tenha unidade. Tá? E no congregar isso é importante. Maurício citou que na unidade existe construção, na unidade existe força. Tá? Imagina uma igreja unida, ela é forte. Uma igreja unida, eu tenho um livro que ganhei inclusive da tua mãe, né, Felipe? Que o título é A Força da Igreja, a Unidade. Uma igreja unida, ela é forte. Quando a igreja está no mesmo propósito, na mesma visão, ela é forte. Ninguém segura uma igreja unida, né, debaixo de uma visão, de um propósito. Então, isso é importante na igreja, né? Do contrário também funciona, né? Foi citado aqui, um reino dividido não subsiste. Quantas igrejas que foram boas, que cresceram e que depois se perderam por falta de unidade? Quantas igrejas que um dia foram influentes nas suas localidades, fizeram diferença e por questões de divisões acabaram, né? O diabo colocou a mão e destruiu. Então, é importante a unidade, precisamos trabalhar para que ela aconteça, não acontece de uma forma automática, precisamos de humildade, precisamos de mansidão, precisamos de longanimidade e aprender a suportar uns aos outros em amor. Amém. Isso aí, eu tenho certeza de que você foi extremamente abençoado por essa conversa que tivemos aqui, chaves liberadas, uma super conversa aqui com os pastores. Mais uma vez eu te peço, envia, se abençoa a tua vida, vai abençoar a vida de alguém, envia aí para alguém, para os teus contatos, encaminha esse episódio aí, seja no Spotify, no YouTube. Não esquece de te inscrever também nos canais, tanto da igreja como dos jovens, seguir a gente nas redes sociais e, de novo, assim a gente cresce nossa rede de contatos e seguimos falando das coisas do Reino de Deus. Que Deus te abençoe e até um próximo episódio.